Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher. A eleição tem um sábio chavão. O importante é analisar como o filme se desenrola e não apenas a fotografia do momento. Mas é inegável que o retrato da antepenúltima semana de campanha antes do primeiro turno favorece o ex-presidente Lula. Ele se mantém estável à frente de Jair Bolsonaro e agora aposta em acordos, como o selado com a ex-ministra Marina Silva, para tentar vencer no próximo dia 2. O presidente Jair Bolsonaro trabalha para recuperar parte do voto das mulheres. Estimula a presença da primeira-dama Michele em eventos de campanha, como os mais importantes, os grandes comícios de 7 de setembro. Mas as últimas pesquisas feitas depois do Dia da Independência não registraram mudanças capazes de animar a equipe da campanha. As mulheres, nós mulheres, somos a maioria do eleitorado. Lula e Bolsonaro oscilaram positivamente, só que a distância entre os dois ainda é muito grande. 48-28 no segmento das mulheres, que é justamente 53% do eleitorado. Faltando 18 dias para a disputa presidencial, quais são as principais cartas na manga, se é que há cartas na manga de Lula e Bolsonaro, da disputa de rejeições, porque o presidente está em desvantagem? E como estão as principais corridas aos governos estaduais? Cláudio Castro, do PL, tinha 21% na primeira pesquisa, subiu para 26% e agora tem 37%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 12%, depois 17% e agora 21%. Romeu Zema, do Novo, permanece na liderança e Alexandre Calil, do PSD, continua na segunda posição, mas apresenta um crescimento. Esses são os temas do Ponto Especial de Eleições desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o editor executivo Paulo Celso Pereira e com o editor de política Thiago Prado. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Thiago Prado, Paulo Celso Pereira, começando por você, PC. Na segunda-feira saiu mais uma pesquisa IPEC e já havia saído no final da semana passada a Datafolha, e as duas reforçam esse sentimento de estabilidade na disputa presidencial. Que você destaca? Eu acho, Maltic, Carol, Thiago, que na verdade o que a gente vê é uma eleição quase difícil de ser comentada, porque entra semana, sai semana, e o que acontece na prática é que os números não mudam, né? A gente vê na sexta-feira uma pequena mudança do Bolsonaro crescendo 2 pontos, o que é dentro da margem de erro, de 32% para 34%, e o Lula mantendo os 45%. Aí a gente vê o IPEC de ontem, o Bolsonaro mantendo os 31% e o Lula indo de 44% para 46%, também no limite da margem de erro. O que parece é que, se a gente for analisar friamente, se todos nós, né, brasileiros, eleitores no Brasil, com nossos familiares perguntando sobre política, não tivéssemos sendo o tempo todo cobrados a avaliar o que está acontecendo no cenário, quais são as mudanças que estão acontecendo, talvez nós pudéssemos com frieza dizer, olha, a chance do Lula vencer é enorme, enorme. Ele tem uma vantagem de mais de 10 pontos nas duas pesquisas, digamos, mais tradicionais do país. São pesquisas presenciais, conhecidas há muitos anos, e em ambas o Lula tem mais de 10 pontos. Ao mesmo tempo, as duas mostram a rejeição do Bolsonaro muito maior, numa eleição que é muito polarizada. Então, a verdade, eu acho que faltando menos de 20 dias para a eleição, nessa quarta-feira faltam 18 dias para a eleição, a gente não vê nenhum quadro de possibilidade real de não estarem os dois no eventual do segundo turno ou da eleição ser resolvida no primeiro turno a favor de um deles. E se há uma eleição entre os dois, o dado de rejeição é capital, é tão importante quanto praticamente o dado de intenção de voto. Metade do eleitorado brasileiro, 50%, diz não votar no presidente Bolsonaro de jeito nenhum. E 35% rejeitam o ex-presidente Lula. É claro que a gente sempre vai fazer
aquele head de dizer que o Bolsonaro tem a máquina pública, tem a presidência da República, que pode acontecer um fato de última hora, mas eu acho que hoje é seguro dizer que existe um favoritismo muito grande do presidente Lula, porque depois do 7 de setembro, do tão aguardado 7 de setembro, que a gente há tantos meses comenta, o que houve é um cenário de estabilidade. Se o Lula cresceu um pouquinho, se a rejeição do Bolsonaro subiu um pouco, como aparece no IPEC de ontem, ainda assim é uma coisa que não é uma mudança total no jogo, né? É uma flutuação ali dentro do jogo. Então, basicamente, eu acho que é isso. A gente chega em mais uma semana de estabilidade nessa eleição tão estável desde o início, desde que o Lula virou candidato no ano passado. Pois é, eu ia falar justamente sobre o impacto do 7 de setembro. Havia uma expectativa grande na campanha do Bolsonaro, mas as pesquisas não mostram uma oscilação muito grande, né, Tiago? O Datafolha até mostrou um crescimento ali de 2 pontos, uma oscilação do Bolsonaro para cima. Já a pesquisa do IPEC mostra uma virada importante na classe média, quem ganha entre 2 a 5 salários mínimos. O Lula conseguiu passar o Bolsonaro, né? Ele cresce ali de 34 para 40 e o Bolsonaro cai de 40 para 38, isso sobretudo no Sudeste, tem esse mesmo movimento em São Paulo. Na sua avaliação, isso tem alguma coisa a ver? Pode ter a ver com uma certa rejeição gerada pelo comportamento do Bolsonaro no 7 de setembro ou não influenciou muito nos números? Eu acho difícil avaliar esse tipo de variação dentro de segmentos, classe média, regionais, por mais que tenham oscilações de uma pesquisa para outra, é importante ver várias pesquisas, porque por dentro as margens são muito maiores do que a pesquisa total. Então é cedo para falar sobre qualquer variação de uma pesquisa só para outra. O que eu acho que cabe a gente fazer, como o PC falou, se a gente ficar analisando toda semana a pesquisa, a gente vai acabar sendo repetitivo, porque a pesquisa está muito estável. O que cabe a gente é tentar projetar ali o 2 de outubro o que vai acontecer. E aí tem 2 correntes de opinião entre os institutos de pesquisa que eu acho que são interessantes da gente pensar aqui. A primeira é de que não vai acontecer nada. Eu até citei na semana passada o Alberto Almeida, o sociólogo, que ele cunha a expressão eleição entediante. Qual é a tese dele? Como o Bolsonaro mantém estável a avaliação do governo, aquela pergunta que é feita ao eleitor, você avalia o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Essa avaliação, basta ver no IPEC aí divulgado na segunda-feira, ela se mantém desde agosto em 30%, 31%, que é exatamente a intenção de voto do Bolsonaro. Então, o Alberto Almeida é dessa tese, de que isso é que vai determinar a estabilidade ali, portanto, o Lula vencerá a eleição com facilidade. Quem é de uma corrente que acha que o Bolsonaro vai crescer, né? Por que tanta gente fala, Bolsonaro vai crescer, Bolsonaro vai crescer? Bom, tem os aspectos que são ligados à máquina do governo, etc., mas tem número de pesquisa também que embasa quem acha isso. Então, por exemplo, no IPEC, a rejeição do Lula está em 35%, no Datafolha está em 39%, na Quest está em 44%. É claro que são formas diferentes de medir rejeição, mas fica claro que existe um antipetismo no Brasil muito maior do que a intenção de voto que Bolsonaro tem até agora. E acho que esse é o primeiro desafio dele. Ele não está sequer conseguindo todo o potencial de votos que ele teria como um candidato anti-Lula, anti-PT. Acho que esse é um ponto. Assim, a Quest até chegou a fazer uma pergunta ali no fim de semana, quantos brasileiros consideram justa a prisão de Lula? O número está em 44% na Quest. Só que mesmo assim, veja bem, todos esses aspectos que eu trouxe aqui não fazem 50% mais um. A rejeição do Bolsonaro no IPEC de ontem é de 50%. Então, ainda que ele consiga tudo isso, e essa é a minha tese, eu ainda acho que ele ainda vai crescer na reta final, ainda fica muito difícil imaginar um Bolsonaro 50% mais um vencendo a eleição. Assim. Então, acho que resumindo tudo isso aqui, fica claro que o Bolsonaro precisa hoje, a gente já vem dizendo isso em outros programas, quem está dizendo na pesquisa que hoje vota em Lula tem que passar a votar Bolsonaro para ele virar a eleição. Por isso a missão dele é difícil. Tiago, eu queria me pegar um pouco até a análise que o Lauro Jardim fez logo depois do IPEC, nas tentativas de fatos para o Bolsonaro explorar e reduzir a vantagem do Lula em relação a ele. Já teve o aumento do Auxílio Brasil para R$600, já teve a inclusão da Michelle Bolsonaro na campanha de uma maneira contundente. Estamos aqui lutando pelo bem maior
maior que a nossa família e a nossa liberdade. Já teve o 7 de setembro, e aí os estrategistas do governo, da campanha à reeleição, falam, em apostar numa abstenção alta. No entanto, a gente está falando em uma eleição de rejeições. Naturalmente, as pessoas vão votar contra aquele outro candidato. E também num fato novo. Você conhece algum fato novo que a campanha do Bolsonaro pode lançar nesse momento? E como você avalia essa perspectiva de uma alta abstenção que, em tese, poderia favorecer o presidente? Acho que a abstenção deve ser alta, mas o Bolsonaro tem pouco a fazer sobre isso. Ele não tem como incentivar a abstenção de eleitores, né? Que deve acontecer e atingir mais o eleitor, ao Lula mesmo, né? Pelas pesquisas, o eleitor, quanto mais a renda desce, mais ele não vai às urnas. Assim. E isso ele não tem muito o que fazer. A gente já vem comentando isso ao longo das semanas aí, essa rejeição entre as mulheres é algo que o Bolsonaro precisava mitigar, pelo menos isso. Assim. O 7 de setembro teve um poder mobilizador, ele conseguiu uma imagem forte para apresentar na campanha eleitoral ali, né, já que ele tem os índices do Datafolha, do IPEC baixos, ele usa o Datapovo, né, o que ele brinca ali de usar a imagem. Mas, naquele dia, ele novamente fez uma menção ali machista, entendeu? Usando imbrochável e tal, que, assim, continua ali corroborando a narrativa que é um presidente que ataca as mulheres, assim, que não é respeitoso com as mulheres. E a gente vem dizendo aqui, essa diferença entre homens e mulheres está sendo muito determinante na eleição, está sendo muito determinante entre os evangélicos. Ele não consegue repetir o desempenho entre as mulheres no eleitorado evangélico. Então eu acho que é muito mais isso, assim, o Bolsonaro precisa ali, no último Datafolha, por exemplo, o ruim e péssimo do governo dele é considerado mais baixo do que a própria rejeição pessoal a ele, assim. Então está ficando claro que é muito mais uma questão envolvendo a figura pessoal do presidente, as coisas que ele fala, do que propriamente o governo em si. Olha, por exemplo, esse dado do IPEC divulgado ontem. 35% dos eleitores brasileiros se dizem de direita. Cara, o Bolsonaro tem 31%, ou seja, ele não está conseguindo atingir esse potencial de voto dele nem nesse eleitor de direita específico, né? E tem 37% de centro, que ele poderia também pegar um pouco. Então, eu acho que ele precisa ajustar mesmo as palavras. E acho que na entrevista que ele deu ontem, em que ele se mostra arrependido de algumas coisas que ele falou ao longo da Covid, eu acho que já é um sinal dele entendendo que algumas coisas que ele falou estão cobrando a fatura agora. Agora, gente, a gente está falando aí da possibilidade ainda de migração de votos, a eleição está muito estável e a campanha do Lula, principalmente, está atrás dessa virada de votos para tentar ganhar no primeiro turno, né? A pesquisa Datafolha, que mostrou essa oscilação do Bolsonaro para cima, também mostrou uma oscilação para baixo do Ciro, chegou a haver uma expectativa de que já estaria havendo uma migração de eleitores do Ciro para o Bolsonaro, o IPEC não mostra isso. Vocês acham que vai haver ainda essa migração, esse voto útil ainda no primeiro turno? PC. Eu acho, Carol, que dado, se a gente usar como base os dados das pesquisas do Datafolha e do IPEC, a grande dúvida hoje é se existe uma chance real do Lula levar no primeiro turno ou não. Né? No IPEC ele, neste momento, levaria, no Datafolha, não. E acho que tem alguns fatores essenciais que vão dizer ditar o rumo disso. Acho que a migração do voto do Ciro é uma das questões. Acho que o que as duas pesquisas coincidem é que o Ciro estaria perdendo tração, né? Ele cai de 9 para 7 no Datafolha e cai de 8 para 7 no IPEC. A Simone se mantém estável, aparentemente o eleitor dela que se encantou ali, seja com o Jornal Nacional, seja com o primeiro debate de TV, enfim, ele ficou nela, mas também se limita a 4 pontos na pesquisa, é muito baixo. E o Lula está nesse limiar entre ser ou não eleito no primeiro turno. E aí eu acho que tem uma série de fatores que a gente vai ter que ver como se comportam. O primeiro, claro, é a abstenção. Né? Historicamente, o Globo até publica hoje uma matéria falando que 20%, desde 98, em média, 20% dos eleitores faltam no dia da eleição. Só que essa abstenção ela é muito desigual. Tem municípios em que ela passa os 40% e tem outros que ela fica perto de 10%.
Então, só que, historicamente, ele atinge, como o Thiago falou agora há pouco, as classes mais desfavorecidas, especialmente analfabetos, né? A abstenção entre analfabetos vai a 11%, e eles são 4% do eleitorado, enquanto entre quem tem nível superior, ela bate 5% e é 9% do eleitorado que tem nível superior. Então, isso deixa muito claro o tamanho da diferença. E esse eleitor analfabeto, né, os eleitores das classes mais baixas, são lulistas. É importante a gente ver qual vai ser a presença, portanto, no dia da eleição concretamente. O Lula tem isso contra ele, aparentemente, contra a receita do primeiro turno. Só que ele tem algumas coisas a favor. Uma delas, igualmente hoje numa reportagem do Globo, o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, hoje fala da condição alarmante dos recursos de campanha. A gente sabe que dinheiro é muito importante em eleição e é muito importante na reta final de eleição. Né? Dinheiro a gente vai ver nas próximas semanas as ruas sendo inundadas de bandeira, cartaz, papel. Isso cria aquilo, há anos, né, a gente acompanha isso e percebe aquela onda da vitória que eles chamam, né? Eles começam a rodar muita bandeira, papel e cria aquela sensação nas cidades, aquele é o candidato que vai vencer. O Lula tem muito dinheiro, o PT está completamente focado na eleição do Lula. O PT abrirá mão de qualquer candidatura em nome da eleição do Lula. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ao contrário. Ele disse, nessa própria reportagem a gente traz essa fala dele, quando ele vai se desculpar pelos parcos de recursos que ele está distribuindo, ele fala, não, mas o presidente ele precisa de pouco dinheiro. A campanha do Bolsonaro tem 10 milhões de reais. Isso não é nada para uma campanha presidencial. Né? Então, essa questão do recurso é bem importante, a gente vê qual vai ser o impacto. E eu acho que tem a militância, por fim. Né? O Bolsonaro mostrou no 7 de setembro que ele tem uma militância absolutamente aguerrida em torno dele, um contingente enorme de pessoas que, ainda que não sejam filiados a partidos políticos, são realmente seguidores da pessoa, né? do líder popular Jair Bolsonaro. E o Lula, por seu lado, tem também a sua militância e tem o seu partido estruturado. Então eu acho que esses são fatores-chave aí. A migração do Ciro e da Simone, se houver, dinheiro e militância. Acho que são fatores importantes. Eu só queria aqui mostrar alguns dados aqui de últimas pesquisas, porque eu acho que é importante a gente saber se o jogo, fazendo uma metáfora futebolística, se está 4-0 para o Lula, se está 3-0 ou se está 2-0 e ainda dá para virar no segundo tempo, né? Porque o IPEC de segunda-feira realmente, de fato, reabriu essa discussão sobre o primeiro turno, né? A diferença de 15 pontos percentuais. Quando você fecha a semana passada do Datafolha pós 7 de setembro, foi uma diferença de 11 pontos percentuais, né? E aí o IPESP, que divulgou uma pesquisa ali no fim da semana, fez uma diferença de 8 pontos percentuais, 44% para Lula, 36% para Bolsonaro. É o mesmo patamar que o IDEA tem dado, de 8%. A Quest divulgará uma pesquisa essa semana, portanto não sabemos. Então a gente tem uma diferença que entre as pesquisas presenciais e as pesquisas telefônicas. Claro que existe o debate dos institutos de pesquisa, qual que é melhor ou não e etc, mas o fato é que existe uma diferença grande e hoje está difícil saber, de novo, se o Lula está ganhando de 4-0 ou se está 2-0, e se o Bolsonaro fizer o 2-1 ali, dá para virar. Eu acho que realmente esse patamar que o IPEC colocou ontem torna a vida do Bolsonaro muito difícil. Assim. Eu acho que a gente vai ter um Datafolha aí no fim dessa semana que vai deixar o cenário mais claro para a gente entender se esse jogo está numa distância desse tamanho ou se está mais curta mesmo. Mas vocês acham que a entrada da Marina, para seguir na metáfora futebolística, é colocar mais um atacante em campo ou não muda muita coisa para além do simbolismo? Claro que a foto é importante, né? Marina com Lula e com Alckmin, essa noção de frente ampla, de alguém que tinha rompido com o PT e que volta, uma mulher evangélica. Nós estamos vivendo aqui um reencontro político e programático. Mas e aí, na prática, isso representa alguma coisa para o Lula em termos de atrair esse eleitorado, PC? Eu acho que a Marina, ela torna mais fácil o voto de quem estava indo para ele. Eu acho que ela não é exatamente um atacante novo em campo, não acho que a Marina tenha sob si um grupo político que ela vá conseguir carrear votos que não estavam no Lula. Eu acho que
a ampla maioria dos eleitores marineiros já estavam no Lula, até porque a agenda principal da Marina é a agenda ambiental e o Bolsonaro é quase um anticandidato da agenda ambiental. Mas eu acho que sim, eu acho que ela suaviza ali, eu acho que ela ajuda, assim como o Alckmin ajudou ali atrás, talvez não trazendo exatamente votos, mas acho que ela ajuda a dar uma cara de frente ampla para esse voto. Agora, só para finalizar essa questão da presidencial, uma coisa que o Thiago falou agora do Datafolha que vai ter essa semana, e eu acho que ao fim da semana a gente vai poder medir com mais precisão o impacto do 7 de setembro que a gente tanto falou. Eu acho que hoje existe uma dúvida sobre qual foi o efeito, porque se de fato o Bolsonaro não tiver crescido, ou se o Lula, ou se ele tiver eventualmente caído e o Lula subido, talvez a gente esteja vendo no 7 de setembro o que foram os protestos do Ele Não de 2018, né, que foram protestos de rua massivos da ala mais à esquerda que apoiava o Haddad e que hoje, ou pelo menos quando chegou na eleição ali do Bolsonaro, logo após a eleição, o balanço era meio que aqueles protestos ajudaram a solidificar os campos e especialmente fazer um pedaço do centro olhar como se aquilo fosse um grupo radical de esquerda e, portanto, migrar para o Bolsonaro. Eu acho que talvez, essa é só uma hipótese, caso a gente perceba que o Bolsonaro caiu ou que o Lula subiu, talvez tenha tido esse mesmo impacto. Ainda é uma questão a analisar, mas talvez as pessoas de centro que ainda estavam ali um pouco em dúvida tenham olhado e falado, não, com essa turma aqui eu não quero estar, eu quero estar do lado oposto a essa turma. A ver. Bora falar dos estados, né, Thiago? A gente prometeu há 2 semanas falar sobre a disputa nos estados e, portanto, chegou a hora de cumprir a nossa promessa. Bom, antes de falar das disputas, que já tem um primeiro colocado consolidado, inclusive com chances reais de vitória em primeiro turno, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, eu gostaria de falar sobre São Paulo. Dá para dizer que a disputa em São Paulo é a mais nacional do país, considerando que hoje o governador candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, vai ficando para trás e o ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio, se descola, ficando isolado em segundo lugar e se aproximando do petista Fernando Haddad? Não, acho que discordo. Acho que tem várias disputas no país em que o candidato petista e o candidato bolsonarista polarizam muito mais do que em São Paulo. São Paulo, o candidato que não é nenhuma coisa nem outra, ainda tem muita chance na eleição. Claro que, nesse momento, o que eu acho que vale destacar ali da campanha eleitoral, você tem um Haddad que começa já está há algum tempo nessa primeira colocação, o que chama muita atenção é um Tarcísio ali, muito competitivo e aumentando muito a sua margem de votos desde que a campanha começou. E acho que, assim, olhando por dentro os dados do Tarcísio, acho que tem 2 coisas importantes. Assim. Primeiro, o Tarcísio já é um cara de 2 dígitos na votação espontânea, aquela que não é apresentado o nome para o eleitor, e ele é um cara que, naquela perguntinha que os institutos fazem, você tem certeza se vai votar nesse candidato? Ele já bate 70% de certeza de votação nele, assim. Então, até no outro programa a gente falou, né, como que a gente acredita, eu acredito ainda que o Rodrigo Garcia estará ali no segundo turno por conta do uso da máquina e porque ele não tem uma rejeição igual ao Dória, mas acho que essa é daqueles palpites que eu posso acabar perdendo aqui a minha aposta, porque o Tarcísio está mostrando uma resiliência muito forte, uma conexão cada vez maior com o Bolsonaro. A gente lembra ali o início da campanha, ele não usando tanto o Bolsonaro, agora usando muito o Bolsonaro, já que o Bolsonaro é um cara que está crescendo ali em São Paulo, e ele tem um personagem da campanha do Tarcísio que eu acho que a gente esqueceu do ponto de vista nacional, que a gente sempre falava muito de Gilberto Kassab, quem Kassab vai apoiar na eleição nacional. E por que a gente não está mais falando do Kassab? Porque ele está mergulhado na campanha do Tarcísio para vencer em São Paulo ali. Ou seja, o Tarcísio com essa combinação de ser um candidato bolsonarista que consegue se mostrar mais moderado e com um estrategista por trás, está mostrando que vai dar muito trabalho. Não vai ser fácil para o Rodrigo Garcia passar, ao contrário do que eu estava imaginando ali atrás. Concordava mais com o Thiago até semanas atrás. Acho que realmente o desempenho do Rodrigo é muito aquém do que toda a classe política esperava, né? O Rodrigo tem um tempo enorme na televisão, é a maior aliança, é o estado mais rico do país, o que significa que ele tem uma máquina muito poderosa.
é uma máquina que os tucanos e, portanto, aquelas pessoas ali que comandam a política local pelo estado todo, comandam desde 94. Então, realmente, eu acho que o desempenho do Rodrigo talvez seja a grande surpresa para mim até aqui da eleição. É o desempenho aquém do que se esperava, né? Na pesquisa divulgada em 15 de agosto, Fernando Haddad, do PT, tinha 29%. No levantamento divulgado em 30 de agosto, foi para 32%. E agora, na terceira rodada, para 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 12%, depois 17% e agora 21%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 9%, depois 10% e agora 14%. Agora, ironicamente, eu acho que tem um outro dado interessante, que é o crescimento do Haddad. Porque lá atrás também se dizia que o Haddad era só recall. O Haddad lidera com folga, ele tinha, no dia que abre a campanha, dia 15 de agosto, ele tinha 29 pontos. E muita gente dizia, não, isso é só recall, ele foi o prefeito mais rejeitado de São Paulo, então isso vai cair. E no fim das contas ele foi 29, foi para 32 na virada do mês, semana passada ele estava batendo 36. Então ele segue crescendo, o que é um outro fato interessante. E se a gente tiver aí um segundo turno Tarcísio e Haddad, promete ser para lá de emocionante essa disputa realmente nacionalizada numa eleição de governador que tradicionalmente o que se diz é que é uma eleição que se discute os problemas locais, e essa era toda a aposta do Rodrigo Garcia e até agora está dando errado. Aí sim eu acho que seria uma campanha nacionalizada, um segundo turno Haddad e Tarcísio. Por enquanto ainda não dá para cravar isso. Agora, gente, de todos os estados, acho que o que teve a maior reviravolta aí nos últimos dias foi o Rio de Janeiro, né? Porque o governador Cláudio Castro cresceu 11 pontos em uma semana. A gente passou de um quadro de empate técnico para a possibilidade dele levar ainda no primeiro turno. Que diagnóstico você faz disso, Thiago? Havia um certo desconhecimento da população, desinteresse, agora a população começou a ligar mais para a eleição, tem o uso da máquina, tem erros na campanha de Marcelo Freixo, o que está acontecendo no Rio? Cara, acho que tem de tudo um pouco, assim, então acho que a televisão fez muita diferença para o Cláudio Castro, né, a gente que debateu em outros anos a importância de TV, ou não importante, nitidamente a TV foi muito importante para o Cláudio Castro, excelente programa de TV, acho que reconhecido inclusive pelos adversários, programas que tratam da gagueira dele, que é um problema, claro, que muitas vezes demonstra ali, parecer ali para o eleitor um certo nervosismo, mas ele tem esse problema realmente, mostrou no programa de TV de maneira aberta essa questão. Quem é aquele? Aquele é o Gago. Isso era uma coisa... Mostrando coisas da gestão dele, então ele está com um programa de TV muito bom, acho que tem esse ponto. Acho que os dois adversários estão com programas de TV aquém do que se esperava. Vale lembrar que Marcelo Freixo com o Renato Pereira, que venceu 5 eleições aqui no Rio seguidas, com Eduardo Paes, Sérgio Cabral e Pezão. Rodrigo Neves com Marcelo Faulhaber, que foi o marqueteiro vencedor da campanha de Crivella em 16 e Eduardo Paes em 20. Então os dois adversários do Cláudio Castro são caras que têm histórico de vencer eleições no Rio e estão tomando, na minha opinião, um banho de Paulo Vasconcelos, um marqueteiro que nem do Rio que foi o marqueteiro do Aécio Neves. Acho que está fazendo muita diferença a televisão de ambos. E acho que na coisa do encaixe do discurso também, e diante desse back que você citou, Carol, dessa disparada do Cláudio Castro, as campanhas começaram a se mexer. Então, a campanha do Freixo, por exemplo, começou a partir para o ataque em cima do Cláudio Castro, CEPERJ, os secretários presos, e aí a prisão do Alan Turnoves, que na semana passada ex-chefe de polícia do Rio, tem sido explorada pelo Freixo. Tem que parar de roubar. Tem que acabar com essa máfia que está... A questão é que, muito provavelmente, não vai dar tempo de fazer essa campanha negativa para aumentar a rejeição do Cláudio Castro. Então, hoje, na política do Rio, está todo mundo apostando em vitória do Cláudio Castro no primeiro turno, o que é, assim, surpreendente, assim, mas é o cenário que está todo mundo trabalhando, sim. PC, vamos falar um pouquinho dessas disputas nas quais existe um candidato muito à frente dos demais, né? O Rio de Janeiro, aí tem a Bahia com a ACM, mais de 50% das intenções de voto, Romeu Zema em Minas com uma diferença
algo em torno de 20% no conjunto das pesquisas do Calil. No Distrito Federal, o Ibanez, o governador candidato à reeleição, com 36 pontos à frente dos segundos colocados, a Leila do vôlei e o ex-senador Paulo Otávio. Aliás, todos vão participar das sabatinas do Globo a partir de hoje, correto? E aí a gente tem ainda Pernambuco, a Marília Reis, 35% contra 13% do segundo colocado, o candidato Bolsonaro, Anderson Ferreira. São disputas que, na sua avaliação, já estão definidas? Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas e Bahia? Acho que não. Eu sou daquela máxima antiga de que eleição e mineração só depois da apuração, porque o que a gente já viu de reviravolta em eleições são muito grandes. Eu acho que o caso do DF, particularmente, acho que sim, acho que é uma eleição resolvida, porque os 3 personagens são bem conhecidos. O Ibanez tem um governo muito bem avaliado, então acho que o caminho natural realmente é ele ganhar. Eu não vejo um cenário de possibilidade de reviravolta lá. A Bahia é um caso interessante, porque o ACM Neto foi um prefeito muito bem avaliado, fez uma eleição histórica do sucessor do Bruno Reis em Salvador, só que a Bahia se São Paulo é o Tucanistão, a Bahia é o Petistão, né? É o lugar onde o PT governa seguidamente, Jacques Wagner, Rui Costa. Então eu não acho que seja favas contadas, acho que ele é favorito, acho que o ACM Neto é favorito, mas o PT tem uma máquina gigante, o Lula é um estado onde o Lula é fortíssimo, a Bahia, o PT é muito forte no estado, então eu não dou essa eleição como faturada, acho que o ACM Neto é favorito, acho que em Minas é uma questão também, acho que o Zema é bem favorito, assim, não acho que acabou, porque a gente vê o Calil se mexendo, ele foi de 22 para 31 em 3 semanas, são 9 pontos aí de crescimento, mas ainda são 16 pontos, né? Se a gente pegar o IPEC da semana passada, o Zema tinha 47, Calil 31. É muito difícil fazer essa virada, mas não acho que seja impossível. O fato é que dificilmente terá segundo turno, porque o terceiro colocado, o Carlos Viana, está muito, muito abaixo. O Marcos Pestana, do PSDB, que é um partido que governou o Estado em 3 gestões, também está bem abaixo, está com 1%. Então é improvável haver um segundo turno lá hoje. E a Marília, eu acho que tem tudo para ser uma eleição bem disputada em Pernambuco no segundo turno, né? A Marília está à frente, com folga para os demais, mas tem vários candidatos pontuando razoavelmente ali. Então eu acho que a eleição de Pernambuco, a grande dúvida é quem vai para o segundo turno com a Marília. Eu acho que isso está em aberto. Acho que ainda o Danilo Cabral, que é o candidato do Lula, está bem abaixo, mas eu não acho impossível, nada é impossível ele chegar num segundo turno com a Marília. Eles têm a máquina, o PSB domina o Estado. Então, acho que é uma eleição aberta. Tá, gente, tem que falar do Sul, né? Afinal de contas... Eu espero que você analise o Sul pra gente, né, Ruth? Com certeza. O Onyx Lorenzoni, né, do PL, o candidato do Bolsonaro, tá com 24, se consolidando como o candidato que vai disputar o segundo turno contra o ex-governador Eduardo Leite, que é o nome mais garantido no segundo turno que existe na disputa local. E o PT, né? E o PT no estado, o PT está com 9% com Edgar Preto, não conseguiu decolar a essa altura da campanha e acho muito difícil que decole, até porque o voto útil contra Bolsonaro certamente começa a migrar para o ex-governador Eduardo Leite. Eu imagino que a esperança deles lá seja em relação ao Senado, né? Seja conseguir fazer uma figura histórica do PT de volta para o Senado. Sim, que continua à frente. A gente precisa esperar as próximas pesquisas para saber se o Olívio Dutra se mantém à frente, lembrando que a diferença dele para a Ana Amélia era bem apertada. Bom, gente, para finalizar a conversa de hoje, o presidente Bolsonaro fará um tour internacional nos próximos dias. Primeiro participa do velório da Rainha Elizabeth em Londres e depois segue para a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Paulo Celso, na sua avaliação, Bolsonaro acerta ou erra em se afastar do país nessa reta final de campanha? Eu acho elogiável ele ir no funeral da Rainha, ainda que eu saiba, né, ninguém ingênuo, que ele está ali para fazer uma foto, para botar no programa de televisão, para se mostrar como estadista, mas eu acho elogiável ele ir pro funeral da Rainha, como acho elogiável ele ir em seguida para a Assembleia Geral da ONU. Acho que ele vai ficar fora do Brasil uns 4 dias, né, na reta final da campanha. Isso, claro, tem um peso, mas ele vai conseguir também fazer ali 2 imagens relevantes para ele tentar, eu acho que,
confrontar um pouco ou mitigar um pouco essa imagem de pária internacional que o Ernesto Araújo festejava, né, o ex-chanceler Ernesto Araújo festejava que o Brasil tivesse. Acho que isso é bom, não acho que isso seja ruim para ele. E acho importante o chefe de Estado brasileiro, seja ele quem for, estar presente no funeral da rainha e especialmente na Assembleia Geral da ONU. Acho institucionalmente correto ele ir, e acho que do ponto de vista de imagem, pensando eleitoralmente, a gente tem um pouco essa mania, e aí, ter o apoio da Marina dá voto, ter o do Alckmin dá voto. No fim das contas, todas essas coisas compõem um tijolinho que você vai colocando, construindo a sua imagem. Assim. Quando você se coloca com uma estatura internacional, acho importante também do ponto de vista da imagem para ele durante uma campanha. Então, acerta ele ao fazer isso e institucionalmente ele está correto de ir também. Paulo Celso Pereira e Thiago Prado, muito obrigada pela participação. Até a próxima, gente. Valeu, Thiago. Valeu, PC. Grande abraço. Até a próxima, Carol. Tchau, Maltic. Thiago. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da CNN Brasil. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.